Agora nós vamos ver as mobilizações do pé e tornozelo. Temos tíbia côncava, fíbula, a pinça maleolar se articulando com o talos. Então aqui, ó, pinça maleolar, talos. Para que a gente consiga palpar o talos, o pé tem que estar em ligeira flexão plantar. Se ele estiver em completa dorsiflexão, o talos desliza posteriormente e desaparece. Então temos que trazer ele em ligeira flexão plantar. Então ele tem que estar aqui. Nessa posição, considerada a posição de repouso da articulação, nós vamos estabilizar a tíbia proximal e o talos abaixo da interlinha articular formada pela talo crural. Então, pinça maleolar, talos. Então, eu venho sobre o talos. Se eu for mobilizar a tíbia côncava em relação ao talos convexo, mão fixa no talos, mão móvel na tíbia. Deslize posterior da tíbia, deslize anterior da tíbia. Deslize posterior da tíbia para ganho de flexão plantar, deslize anterior da tíbia para ganho de dorsiflexão. Ao contrário, se eu vou mobilizar agora o talos, eu vou fixar a tíbia e faço a mobilização do talos em relação à tíbia. Com o talos agora, eu faço o deslize posterior do talos ou deslize anterior do talos. Para facilitar, nós vamos trazer o pé para cá. E aí eu trago ligeira flexão plantar, estabilizo a tíbia, faço deslize posterior do talos em relação à tíbia. Para o deslize posterior, eu quero trabalhar o ganho de dorsiflexão do tornozelo. Trago o pé em ligeira flexão plantar, primeiros graus, primeira amplitude, grau 1, até a ADM média, grau 2, da ADM média para o final, grau 3, e em final de amplitude mantém 2 oscilações por segundo para o grau 4. Deslize anterior do talos. Vou palpar o talos indiretamente acima do calcâneo. Nessa posição, proteja o tornozelo do paciente na mesa com uma toalha ou com sua própria mão. Essa mão estabiliza e a mão distal é a mão mobilizadora. Primeiro teste a mobilidade, veja como que está a mobilidade no sentido anterior. E a mobilização, podemos fazer graus de Maitland, grau 1, grau 2 até a primeira resistência, grau 3 até a resistência máxima, grau 4 em final de amplitude. Ou podemos trabalhar tração, nível 1 de Cauteman, tração com deslizamento, nível 2, tração máximo com deslizamento máximo, nível 3 de Cauteman. Vou estabilizar os ossos do tarso e vou mobilizar em deslize súpero inferior os metatarsais em relação aos ossos do tarso. Então essa é uma boa mobilização para um pé mais rígido, como esse pé que a gente vê que, apesar de ser relativamente normal o arco, ele tem um arco mais rígido, uma tendência a um pé cavo. Então, estabilizo os ossos do tarso e vou mobilizar os metatarsais no sentido súpero inferior. Mais rígidos, podemos realizar a mobilização entre os metatarsais. Então, as mobilizações dos metatarsais no sentido súpero inferior. Para todos eles, sendo que a gente mais utiliza, pode dobrar essa perna, é a mobilização do metatarso 1. Para ele, nós vamos estabilizar os 4 metatarsais
imobilizar o hálux, né, o metatarso do hálux, em relação aos outros dedos, no sentido supero-inferior. É um movimento importante para permitir a extensão do hálux durante a fase de impulsão da marcha. Durante a extensão, ele tem que deslizar inferiormente. Então, faça o teste de mobilidade em deslize superior e inferior. Se tiver rígido, vamos mobilizar no sentido que tiver diminuída a amplitude de movimento. Vamos fazer a mobilização do calcâneo. Então, eu vou estabilizar o calcâneo e vou realizar uma mobilização em eversão do calcâneo. Deslizo no sentido lateral o calcâneo. Mas vou mostrar para vocês com a mão. Nessa posição, nosso corpo, a tração tem que estar perpendicular, por isso que eu tenho que baixar e ficar no nível do deslize anterior que eu estou provocando na tíbia. Eu quero fazer um deslize anterior da tíbia, um deslize posterior do talos, associado ao movimento de dorsiflexão do paciente. É uma técnica utilizada para o entorse lateral de tornozelo. Então, vamos colocar a mão por trás da fita, deslizo posteriormente o talos, pergunto ao paciente se durante o movimento de deslize associado à dorsiflexão, deixa o peso vir para frente, se não tem dor. Se aliviou a dor dele, nós vamos manter por 6 segundos, eu vou voltar, volto junto com ele. De novo, pode vir à frente, pequena tração, não é muito grande, mantém 1, 2, 3, 4, 5, 6, voltou, eu volto junto com ele. Mais uma vez, venho à frente, mantenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, voltou, eu volto junto com ele. Repito 3 vezes como pré-teste, 10 vezes como tratamento.